Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. A maneira como nós nos colocamos diante do Senhor, a maneira como nós expressamos o reconhecimento de sua autoridade é que nos leva a experimentar da verdadeira vida e de quem Ele é e não sermos religiosos. Temos a situação daquela mulher que é gentil e que procura o Senhor Jesus lá em Tiro para que pudesse libertar a sua filha. Esse testemunho está lá em Marcos 7, 24 a 26, que diz assim: Levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Ela, sabendo que seria rejeitada e que poderia ser rejeitada, no seu desespero como mãe, busca aquele que ela reconhecia que seria o único que poderia libertá-lo. Ela cria nisso. Tanto que, quando chega diante do Senhor, mesmo sabendo que o judeu rejeita todo gentil, ela se prostra. Ao se prostrar, ela reconhece a autoridade de Jesus, reconhece quem Ele é, o seu poder, para poder fazer aquilo que ela lhe pedia. Nós precisamos entender que muitas vezes o que nos falta é o reconhecimento dessa autoridade de Cristo. Nós achamos que simplesmente por dizermos que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, e que somos salvos pela graça de Deus, está tudo resolvido. Não, nós precisamos entender que não. Esse reconhecimento tem e nos leva ao reconhecimento, ao entendimento de que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem autoridade designada pelo Pai, que o colocou acima de tudo, e isso que a gente precisa entender. Quando entendemos de fato o que isto significa, nós fazemos como esta mulher ciro-fenícia, ela se prostra. Nós precisamos nos prostrar no sentido de reconhecer a autoridade do Senhor. É uma atitude de espírito, não é simplesmente uma questão de deitarmos no chão, de dobrarmos os nossos joelhos, mas não vivermos debaixo dessa autoridade. Podemos buscar o Senhor, buscar o nosso Deus, simplesmente para resolver o nosso problema, mas não reconhecermos a sua autoridade implica uma vida de desobediência, de andarmos fora do princípio, fora do propósito. Precisamos reconhecer a autoridade, nos submeter a Cristo e andarmos na sua vontade. Como podemos andar na vontade de Deus? Quando nós reconhecemos a obra que Ele fez em nosso favor por meio de Cristo Jesus. Somos comprados para Deus. Cristo se ofertou, Ele morreu e ressuscitou. A sua oferta foi para nos resgatar do pecado, nos comprar para Deus, para sermos instrumento e expressão da justiça de Deus neste mundo. Não somos chamados para vivermos mais ou menos e nem para vivermos uma religiosidade, mas para dobrarmos diante do Senhor, reconhecendo a sua autoridade e nos submetendo, buscando o conhecimento, buscando o entendimento, nos empenhando nisto, sendo perseverantes, para que a gente viva na vontade do Senhor. E viver na vontade do Senhor, precisamos entender quem nós somos nele, a obra que Ele realizou, de maneira que, ao fazer de nós um novo ser, uma nova criatura, um novo coração, nós andamos segundo a natureza de Deus, não podemos mais andar segundo a forma de pensar deste mundo. Não se trata de ganância, não se trata de egoísmo, não se trata dos nossos interesses,
mas de ofertarmos a nossa vida à vontade de Deus, de maneira que nós possamos ser instrumento e expressão da justiça de Deus neste mundo. A gente precisa crescer. Precisamos amadurecer neste entendimento para vivermos a plena vontade do Senhor, sendo instrumento de justiça, do revelar do seu reino, do manifestar da sua glória, de maneira que a gente viva como imitador de Cristo, revelando as virtudes de nosso Deus e sendo expressão dele neste mundo. Mas precisamos entender, precisamos compreender quem nós somos, para andarmos nessa vontade e não vivermos escravos do pecado, escravos da natureza humana, nos submetendo e andando neste mundo como se não conhecêssemos a Deus. A gente precisa, ao entender a salvação, compreender que temos que andar na vontade de Deus. Caso contrário, a vontade do Pai não é realizada na terra e nós estamos sendo somente religiosos. Que a gente entenda isso e que tenhamos essa atitude de nos prostrar aos pés do Senhor, reconhecendo a sua autoridade e buscar o conhecimento da sua vontade, do seu plano e propósito para as nossas vidas. Para que a gente cresça, amadureça e sejamos instrumento dele neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.